Oi, galerinha, tudo certo? Meu nome é Adriane Scussel e eu sou professora de matemática aqui do Colégio Satic. Bom, o que eu estou querendo hoje é passar para vocês algumas informações que eu acho bem relevante, que eu acho bem importante para essa avaliação que é tão esperada no ensino médio. Primeiro, galera, seguinte, leitura gráfica. E olha que a leitura gráfica eu não estou falando só da avaliação de matemática, mas para todas as duas avaliações que irão acontecer no próximo 21 e 28 de outubro. Seguinte, quando eu estou falando de gráfico, representação gráfica, ficar atento o que os eixos, quais são as grandezas que estão identificadas nos eixos. Esse aí é fundamental. Bom, outro detalhe. Na hora de fazer alguns cálculos, verifiquem as informações se elas estão na mesma grandeza. Às vezes a gente tem que fazer algumas transformações antes dos cálculos, ok? Área. E aí eu estou falando de área de triângulo, estou falando de área de quadriláteros. Perímetro, soma de todos os lados. Mas e o círculo? Como é que vai ficar? Lembrar então que o perímetro do círculo é a circunferência. Bora lá, a área do círculo, πr ao quadrado. Comprimento da circunferência, 2πr. Beleza? Vamos falar um pouquinho de estatística. Sempre contempla estatística. E a mediana? Cuidado. A mediana é a informação que está no meio do rol. Ou seja, é necessário que se coloque em ordem as informações para depois destacar a mediana. Outro conceito da estatística é o desvio médio. O desvio médio, ou desvio padrão, quanto mais próximo de zero, o que significa? Significa que as informações estão próximos da média. Com certeza, será contemplado também a geometria espacial, sempre geometria espacial. Então é importante que você reconheça área e volume do cubo, área e volume do paralelepípedo e a área e o volume do cilindro. Em relação a volume de corpos que não tem uma forma regular como os sólidos geométricos, normalmente eles são inseridos em um desses sólidos. E o que vai acontecer? Vai haver um aumento dessa altura. Como normalmente a gente já tem as duas dimensões, essa altura vai ser relativa ao volume desse corpo, beleza? Fica as dicas aí, mas agora vamos citar alguns conceitos que são sempre contemplados na avaliação do Enem. Bom, galera, então agora eu vou citar alguns conceitos que o Enem sempre contempla. Funções, e aí eu estou falando de função linear e a função logarítmica, análise combinatória, sabe? Aqueles problemas de contagem, permutação, arranjo, combinação. E olha lá, lembra que não tem fórmula não, mas tu pode usar o princípio fundamental da contagem, ó, vai dar certo mesmo. Estatística, o que vai rolar? Vai rolar medidas de posição, e aí eu tô falando de média, mediana e moda, e medidas de dispersão, que é o desvio padrão. Reforçando, quanto mais próximo do zero, mais alinhado com a média. Geometria espacial, cubo, paralelepípedo, o cilindro. Quase esquecendo, a trigonometria, sempre contemplado. E aí eu tô falando de trigonometria onde? Rola no ciclo? Rola, mas sempre vocês vão ter a trigonometria no triângulo retângulo. E aí vamos lembrar, o que usamos na trigonometria do triângulo retângulo? Bom, se eu não tiver um ângulo agudo, se eu não tenho a medida do ângulo agudo, tenho só medidas de lado, teorema de Pitágoras, o famoso tio Pete. Mas se nós tivermos um ângulo interno, vem as razões trigonométricas. E aí vocês vão lembrar o tal do soca-toa, seno, cosseno, tangente. E para finalizar, figuras planas, área, todas que vocês possam imaginar. Eu espero que tenha valido a dica e beijo no coração, #bora estudar pro Enem.